são assegurados nos termos da lei. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem, aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Obras coletivas quer dizer uma peça de teatro, um filme, uma novela, uma atividade desportiva, etc. As pessoas que participam da realização dessas obras têm direito constitucional de receber remuneração por essa participação e na medida dela. A extensão desse direito à reprodução da imagem e voz humanas reconhece a importância dos trabalhos de certas pessoas na mídia, como os narradores e locutores esportivos, cuja presença em um ou outro canal significa um aumento de quantidade e de arrecadação pelas emissoras. O direito de fiscalização a que se refere a Constituição é o direito de tais participantes de fiscalizar o resultado econômico das obras de que participarem, de forma a não haver burla no cálculo do direito autoral a que fizerem jus. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É importante saber que o invento industrial terá uma proteção temporária, não vitalícia. Isso se justifica. Como o progresso tecnológico e sua importância para a humanidade dependem, em grande medida, de se conhecer determinados inventos e, partindo deles, obter-se inventos melhores, o Constituinte resolveu impor uma proteção apenas temporária para que o inventor, através do recebimento de royalties, seja remunerado pelo seu talento e atividade intelectual empregados na invenção. Depois desse prazo, contudo, o invento cai no domínio comum, para acesso de qualquer pessoa. O mesmo não acontece com as criações industriais, as marcas, os nomes de empresas e seus símbolos, que são propriedade perene dos seus detentores. É garantido o direito de herança. O direito de herança vem mais uma vez reforçar o direito de propriedade, impossibilitando que o Estado aproprie-se dos bens do falecido. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. De cujos é o falecido. Protege a Constituição aos filhos brasileiros e ao cônjuge, marido ou mulher, brasileiro, de cujos estrangeiro. Porém, pode ocorrer que num determinado país se estabeleça que os bens do de cujos não sejam herdados pela mulher, mas entregues ao poder público. Se isso ocorrer, falecendo o autor da herança e estando os bens no Brasil, a lei estrangeira não terá nenhuma validade. Prevalecerá a lei brasileira, que determina que, inexistindo filhos, a mulher é a herdeira. Assim, os bens irão para a cônjuge brasileira e não para o poder público do país do estrangeiro. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Todos nós somos consumidores, inclusive as empresas e o próprio Estado, ao adquirir produtos. O presente dispositivo impõe ao Estado o dever de defender o consumidor, mediante a lei. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O que a Constituição quer garantir aqui é a publicidade dos atos do governo, impedindo uma administração sigilosa ou secreta. O cidadão, que se quer cada vez mais participativo da vida do Estado, pode requerer informações em que tem interesse particular, mas também pode fazê-lo em relação àquelas em que tem interesse remoto, posto que interessam a coletividade, a sociedade. Somente é admitida a não prestação das informações pelos órgãos públicos quando essa for de natureza sigilosa, como as relativas às Forças Armadas, à Segurança Nacional, às reservas energéticas e à matéria radioativa. O servidor, a quem a lei incumbe o dever de prestar tais informações, será punido pela prática de crime de responsabilidade se não fizer isso no prazo que a lei lhe estabelece. Essas informações serão pedidas por requerimento ao órgão público competente para prestá-las. Cabe notar, por importante, que a não observância desse direito subjetivo a informações nem sempre será corrigida pelo habeas data, mas somente nos casos em que a informação perseguida diga respeito à própria pessoa do requerente. Nos demais casos, informações de interesse coletivo ou geral, ou informações de interesse pessoal que não sejam a respeito da própria pessoa, a ação adequada é o mandado de segurança. São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. O direito de petição é o direito de formular reclamação escrita fazendo algum pedido, seja para atender a um interesse pessoal ou para defender o interesse social contra alguma ilegalidade ou contra algum abuso de poder. Podemos, assim, escrever para a autoridade competente e ela será obrigada a tomar conhecimento de nosso escrito, que é a petição, e apreciar nosso pedido ou defesa, tomando alguma decisão. A certidão é um documento público que comprova que um ato jurídico foi praticado e está publicamente registrado. Todos têm o direito a requerer uma certidão de qualquer ato de repartição pública, e a repartição pública terá o dever constitucional de expedir a certidão. Tanto o direito de petição como o direito de obtenção de certidão deverão ser atendidos, independentemente da cobrança de qualquer taxa ou despesa. Porém, isso não significa que o ato é gratuito, e sim que se a pessoa comprovar ser pobre, seu direito será atendido, sem o pagamento das despesas. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O inciso em questão consagra o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Na verdade, ao elencar tal princípio, o Constituinte determinou a possibilidade de todos buscarem socorro no judiciário, sempre que houver lesão ou ameaça de direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O presente dispositivo visa dar segurança às relações jurídicas, impedindo que uma espécie normativa infraconstitucional altere situação estável. O direito adquirido corresponde ao que pode ser exercido e não passível de alteração, mesmo através de lei. Exemplo, direito a férias, transcorrido 1 ano de trabalho. Ato jurídico perfeito é o ato consumado de acordo com a lei vigente na época, e coisa julgada significa a impossibilidade de alteração de decisão judicial
em razão de não mais caber qualquer recurso da mesma. O que o inciso protege são essas 3 instituições jurídicas de lei posterior que pretenda retroagir para eliminar um direito adquirido, para desfazer um ato jurídico perfeito e para impor novo julgamento de coisa julgada. As leis, em regra, produzem efeitos para o futuro ou para os atos em andamento, não podendo retroagir. A lei penal pode retroagir em determinadas condições, para beneficiar o réu. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ao estabelecer tal regra, o Constituinte impossibilitou a criação de tribunais ou juízos fora da estrutura do Poder Judiciário. Juízo ou tribunal de exceção seria aquele que escapasse àquelas regras e critérios universais e visasse a beneficiar específica e excepcionalmente algumas pessoas. Juízo ou tribunal de exceção é, então, juízo ou tribunal não previsto na Constituição, onde o Poder Judiciário não admite novidade na sua estrutura. Qualquer juízo não previsto, qualquer tribunal especial será dado como de exceção e, por isso, declarado inconstitucional pelos meios próprios. A proibição da existência de tribunais de exceção não abrange as justiças especializadas, as quais são atribuições e divisão da atividade jurisdicional do Estado entre vários órgãos do Poder Judiciário. Também não se pode confundir tribunal de exceção com privilégio de foro, que ocorre quando a lei favorece alguém em razão de uma condição pessoal no interesse público. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O Tribunal do Júri é uma especialização da justiça criminal de primeira instância. Crimes geralmente são julgados por juízes chamados singulares, porque sentenciam sozinhos. Todavia, se tratar de crime doloso contra a vida, esse juiz não mais poderá prosseguir no processo, devendo remetê-lo para um órgão chamado Tribunal do Júri, onde o julgamento será feito por 7 pessoas comuns do povo, em geral não conhecedoras de direito. Esse tribunal é presidido por um juiz de carreira, chamado juiz-presidente, a quem incumbe transformar a decisão dos jurados em sentença. Plenitude da defesa é a garantia que o acusado tem de usar todos os meios legais para tentar provar a sua inocência, desde que a prova lhe aproveite. Um tribunal de júri em que o juiz-presidente não permita ao acusado produzir determinada prova lícita que lhe era necessária é nulo. O sigilo das votações impõe que os jurados, ao decidirem sobre os quesitos, que são as perguntas feitas pelo juiz-presidente, terão que fazê-las sozinhos, com base no que entenderam de tudo o que foi dito pela acusação, pela defesa e pelas testemunhas. Não poderão se comunicar com ninguém enquanto fazem isso, nem quebrar o sigilo de sua decisão. Soberania dos vereditos implica dizer que o juiz-presidente, ao fixar a sentença do acusado, deverá respeitar tudo quanto decidido pelos jurados. Se, por exemplo, o júri negar a tese da legítima defesa, o juiz não poderá reconhecê-la na sentença. A competência do júri é firmada pela existência no processo de crime doloso contra a vida. O Tribunal do Júri é um órgão especial da Justiça e só pode julgar os crimes dolosos contra a vida, ou seja, homicídios, abortos, infanticídios e auxílio ao suicídio. Importante. Doloso é o crime cometido com intenção, direta ou indireta. Significa
que os crimes culposos contra a vida não serão julgados pelo júri, como, por exemplo, o homicídio por atropelamento, um acidente de carro, acidente de trabalho, etc. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Para que um fato seja considerado crime, é necessária uma lei que o considere como tal. Exemplo, homicídio é crime, pois há lei nesse sentido. A lei que prevê o crime, porém, há que ser anterior ao fato, ou seja, não se caracteriza crime um fato ocorrido hoje, se a lei que o prevê como tal entra em vigor amanhã. Assim sendo, este inciso consagra o princípio da anterioridade da lei penal. A lei que prevê determinado fato como crime deve também determinar a pena a ser imposta, pois, se não o fizer, não será possível a condenação. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Este inciso determina a retroatividade de lei que beneficia o réu. Retro é igual a voltar atrás. Dessa forma, devemos entender que uma lei em vigor após o cometimento de um crime pode ser aplicada ao caso se for mais benéfica. Exemplo, Carlos matou César em 15 de setembro de 1992. Em tal data, a pena prevista para o homicídio simples era de 6 a 20 anos. Suponhamos que entre em vigor, no dia 1º de fevereiro de 1996, uma lei que altere a pena do crime de homicídio para o mínimo de 4 e máximo de 15 anos de reclusão. Tal lei, que beneficia Carlos, será aplicada a ele. O contrário, ou seja, o aparecimento posterior de uma lei que prejudique o réu, não poderá ser a ele aplicada. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Determina a Constituição que seja criada uma lei que preveja uma punição para toda conduta que viole aos direitos e liberdades fundamentais previstos na Constituição. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Inafiançável. Crime inafiançável é crime que não admite fiança, e fiança é um pagamento que a pessoa faz ao Poder Judiciário para responder ao processo em liberdade provisória. A condição de inafiançável do crime de racismo impõe que, se quem o praticou estiver preso, preso vai ficar até o final do processo. Crime imprescritível. Crime imprescritível é crime que não sofre prescrição, e prescrição é um prazo dentro do qual o Estado tem poder para encontrar, processar, punir e executar a pena do criminoso. Findo esse prazo, nada mais a Justiça pode fazer contra o criminoso. Crime imprescritível, pois, é crime em relação ao qual a Justiça jamais perde o poder de punir o seu autor. A pena de reclusão, tanto quanto a de detenção, são privativas de liberdade. A de reclusão, contudo, é mais severa, pois é a única que pode levar o preso ao regime fechado de cumprimento de pena em penitenciária. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Todas essas condutas criminosas não permitirão que o criminoso pague fiança para responder o processo em liberdade. Jamais também poderão ser anistiados, que é o esquecimento do fato declarado por lei,
e nem receberão graça, que é a espécie de perdão concedido pelo Presidente da República. Os crimes e o grupo de crimes previsto neste inciso não admite nenhum dos dois benefícios. Observem também que nada há sobre imprescritibilidade, o que implica dizer que todos esses crimes são prescritíveis. São eles o tráfico de drogas, o terrorismo, a tortura, os crimes hediondos. São hediondos, dentre outros, os crimes de homicídio qualificado, o latrocínio, a extorsão com morte e o estupro, em todas as suas formas. Na parte final do inciso, temos que responderão por esses crimes a pessoa que os comete, que é o executor, quem mandou cometer o crime, que é o mandante, e todas aquelas pessoas que, sabendo do crime ou o presenciando, poderiam evitá-lo, se agissem, mas não, se omitiram. Por lei, hoje os crimes hediondos são também inafiançáveis. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Este inciso é um alerta aos extremistas que possam pretender dar algum golpe de Estado, como aquele que aconteceu na Argentina, em que até generais foram condenados por crimes contra a sociedade. A Constituição, que confia a alguns o poder de manipulação de armas, não admite que qualquer ação armada, seja promovida por civis, seja por militares, atente contra a ordem constitucional e nossa democracia. Quem o fizer, mesmo que conquiste o poder hoje, amanhã, quando cair, responderá pelo que fez. É que tal fato constitui crime não apenas inafiançável, como também imprescritível. Isto é, não caduca nunca. Poderá passar meio século ou mais e um dia as responsabilidades poderão ser cobradas. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Este inciso reconhece o princípio da pessoalidade da pena, ou seja, somente o autor do crime pode ser condenado a cumprir pena. No tocante à indenização gerada pelo crime, há possibilidade de exigi-la dos sucessores, mas somente dentro do valor recebido por herança. Isto é, condenado o criminoso por um desses crimes e falecendo antes de devolver à vítima o valor que dela tirou, essa vítima poderá processar os eventuais sucessores do criminoso para tirar deles os valores que tenham recebido como herança, não como sucessão. É muito importante notar que a vítima não poderá retirar dos sucessores do criminoso nenhum centavo a mais do que o valor recebido por eles na sucessão, não podendo ser tocado o patrimônio pessoal de nenhum deles. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Este inciso trata das penas constitucionais, das penas possíveis no direito brasileiro, e firma o princípio da individualização da pena. Notem, porém, que a relação não é definitiva, mas sim apenas ilustrativa, já que a Constituição tolera expressamente outras penas além das previstas, desde que não seja a que vocês ouvirão no próximo inciso. Sinal de que é assim é a locução entre outras. A privação é a perda total da liberdade pela reclusão ou pela detenção. A restrição de liberdade é apenas uma diminuição dela e ocorre no sursis, nos regimes abertos
e semi-aberto de prisão, e no livramento condicional, por exemplo. Sursis. Sursis é a suspensão condicional da pena. É concedido a condenado cujas penas não passem de 2 anos de privação da liberdade. É preciso também que o sujeito não seja reincidente em crime doloso, tenha bons antecedentes e boa conduta social. Perda de bens significa tê-los retirados pelo Estado para reparar a vítima ou a si próprio. Multa é a imposição de uma penalidade pecuniária de um valor a ser pago pelo preso ao fundo penitenciário. Prestação social alternativa é a condenação do condenado a fazer alguma coisa em benefício da sociedade, como forma de reparar todo ou parte de seu crime, como pintar as paredes de uma associação comunitária, auxiliar no atendimento em creche ou orfanatos, ministrar aulas gratuitas e outros. Corresponde às penas restritivas de direitos, autônomas e substitutivas das penas privativas de liberdade, indicadas no Código Penal, artigo 44. Suspensão de direito é a supressão temporária dele, como no caso do motorista que atropela e mata um pedestre, sendo que dirigia embriagado. A pena, além das referentes ao crime, poderá alcançar a retirada temporária ou definitiva da carteira de habilitação e, com ela, logicamente, do direito de dirigir. A individualização da pena é a sua fixação de acordo com as características pessoais do condenado, sua personalidade, a conduta social, sua condição escolar e financeira, dentre outras. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e de trabalhos cruéis. Aqui, o Constituinte proíbe determinados tipos de penas, por entendê-las incompatíveis com nossa civilização. Quanto à pena de morte, o texto ressalva a possibilidade da existência em caso de guerra externa, cuja execução se dará após o trânsito em julgado, mediante fuzilamento. A prisão perpétua não é também possível, pois priva o homem da sua condição humana, além de não ser compatível com o caráter reeducativo da pena na atualidade. O Código Penal deixa claro que nenhuma pena, tenha a duração que tiver, poderá ser executada por mais de 30 anos, justamente para afastar um caráter de perpetuidade. A pena de trabalhos forçados seria a proibição de sujeição do preso a um trabalho para cuja execução se exija excepcional esforço físico ou mental, como fazer cadeiras durante 12 horas por dia, ou de quebrar ou carregar pedras durante o mesmo tempo. Banimento. Banimento é a expulsão de brasileiro do Brasil, ou seja, condenar um brasileiro a viver fora do nosso país por um prazo, porque, se fosse para sempre, seria também uma pena de caráter perpétuo. É bom ressaltar que a expulsão de estrangeiro é legal e constitucional. Penas cruéis dependem ainda de definição, muito embora a crueldade já exista no Código Penal como agravante e na Lei de Contravenções Penais como delito autônomo. A lei deverá dizer quais são tais penas e se serão considerados também os sofrimentos mentais além de físicos.